Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Muito bem, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que voltará ao Brasil após o vice Rodrigo Garcia ter anunciado que testou positivo para a Covid-19. João Dória e a primeira-dama do estado, Bia Dória, tinham intenção de comemorar as festividades de Natal e Réveillon até o dia 2 de janeiro em Miami. Após críticas, o governador de São Paulo, João Dória, chegou a justificar os 10 dias de licença, afirmando que trabalhou ininterruptamente ao longo de 2020. No entanto, ao saber do diagnóstico de Rodrigo Garcia, Dória desistiu das férias em Miami e eu abro aspas agora para o governador de São Paulo. O Twitter acaba de receber a notícia que o vice-governador Rodrigo Garcia testou positivo para a Covid-19 e por conta disso, estou cancelando minha licença de retorno e retorno ainda hoje para São Paulo para seguir o trabalho à frente do governo de São Paulo. Desejo pronta recuperação ao Rodrigo Garcia. Como destacamos aqui ontem, nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro, São Paulo retornará à fase vermelha do plano de contingência da Covid-19. O anúncio foi feito pela equipe de Dória. E eu começo com você, Fiuza. O governador viajou, fechou São Paulo e viajou. Fiuza, boa noite. Boa noite, Marcelo Matos. Olha, é pouco a dizer sobre isso. Eu acho que a repercussão foi muito grande. Evidentemente que a opinião pública não tem mais dúvidas, né, da falta de consistência das medidas. E eu acho que o ponto principal é o seguinte: o governador toma... Não é questão dele estar cansado de trabalhar muito. Ele toma uma decisão pessoal de ir celebrar, enfim, o que for o direito dele, numa região, num estado norte-americano que tem diretrizes de enfrentamento da pandemia diferentes das que ele propôs nesse mesmo período de festividades. Então, eu acho que não tem mais nada a dizer sobre isso, né? Quer dizer, se o governador de fato acreditasse né, que esses dias de lockdown, né, são importantes para redução do contágio, ele não compactuaria, né, expressamente marcando, né, uma viagem. Ele não se deslocaria para um local de qualquer região do planeta, né, igualmente atingido pela Covid, ou não tem Covid em Miami? Tem, né? Quer dizer, os Estados Unidos, assim como a Europa, todos os continentes, estão aí administrando essa questão. Informações, como a gente sabe, infelizmente, muito desencontradas, né? Parte da imprensa não fazendo um bom papel em relação ao dimensionamento exato da pandemia. Isso é muito complicado, mas o governador de São Paulo, ele tomou uma medida que não é uma questão de você recriminar, de dizer que ele não tem esse direito, ou dizer que ele, de fato, já seria problemático, né, ele determinar uma medida extrema dessa, considerando necessária, ou seja, restrição, né, frustração de aspirações de convívio em sociedade, né, se ele achasse que isso realmente salva vidas, que isso realmente mitiga o contágio, né, ele deveria sim permanecer no seu estado, né, porque é uma situação extrema, de exceção, é uma situação de guerra, né, contra o vírus, contra a pandemia. Então, esse seria o ponto. A decisão de viajar já evidentemente, não preciso aqui né, mostrar como se desenha a roda, né? Quer dizer, já seria de péssima, né, uma péssima conduta. Mas o ponto é esse, Marcelo, ele marcou viagem para um local onde há mais liberdade e menos restrições, ou seja, ele não acredita, a não ser que ele esteja cometendo um ato de autoflagelação, né, suicida. Mas, como não é o caso, provavelmente, ele não acredita nas medidas que ele determinou para o estado que ele governa. E marcou o seu deslocamento para um estado onde não estão vigindo medidas do mesmo tipo, né? Eu acho que é só isso.
Exatamente. Esse tipo de episódio desgasta muito, né, Zé Maria? Porque eu me lembro aqui, a então prefeita Marta Suplicy viajou a Milão para a reinauguração do Teatro Scala lá na Itália. Aí caiu uma chuva, inundou o túnel aqui da Rebouças, uma chuvarada toda. Quando ela retornou, toda a imprensa acompanhou a chegada dela da Itália. Foi um episódio extremamente desgastante, semelhante a esse do governador João Dória, né, Zé Maria? Olha, Marcelo, tem gente que é acostumado a tanta mordomia aqui na Terra, se morrer tem que ir para o céu, porque se for para o inferno vai estranhar muito o ambiente, porque não está acostumado a nenhum tipo de dificuldade. O mundo caindo aos pedaços, mas quem tem casa em Miami, que está acostumado a passar uma boa temporada por lá, acha diferente e muito estranho ficar aqui no Brasil com as coisas que não andam bem. E não andam bem não só por conta do novo coronavírus, não. É a situação política do país. A situação tá quente, é uma situação quente. Então não há sossego por aqui. Então essas pessoas precisam de um refúgio. Já de muito, o governo de São Paulo está verdadeiramente sendo desempenhado pelo Rodrigo, né? O Rodrigo Garcia é que está mandando. Ele até pensou em se candidatar à prefeitura, mas aí Dória não. Fica aí, eu preciso de você e tal. E é a realidade de São Paulo. Ele é o governador. E será o governador porque o atual governador vai se desincompatibilizar para se candidatar à presidência ou ao Senado. Todas as indicações são no sentido de que ele não quer ser de novo governador de São Paulo. Então essa é a realidade. E aí houve uma tremenda repercussão. E ele embarcou nessa história aí do positivo, do resultado positivo para o coronavírus do Rodrigo, e aí voltou. Para o Dória voltar de Miami, é tipo, a gente está numa cidade próxima de São Paulo ali e tal, precisa voltar, pega o carro e volta. Quem tem avião tem essa capacidade de se mobilizar muito rapidamente. Mas é um retrato, né, de que as pessoas entendem ali um cargo como esse de governador, o governador do maior estado do país, o maior orçamento do país, mais com uma estrutura de ego do que exatamente uma determinação de se vir ao estado e ao país. Ana, Miami está na fase verde aí de restrição? Olá, Ana, o seu microfone está fechado, Ana, por favor. Obrigado. Oi? Oi, Ana, agora sim. Agora sim, vamos lá. Marcelo, o governador republicano, né, DeSantis, da Flórida, ele há mais ou menos uns 3 meses, ele foi contra todo o discurso de lockdown severo e ele disse que ele manteria a responsabilidade, manteria as informações disponíveis para toda a população, encorajaria medidas sanitárias de distanciamento, de uso de máscaras, de não aglomerações, mas que ele não ia impor de maneira alguma um lockdown severo, fechando restaurantes e fechando bares. Isso há mais ou menos uns 3 meses, e um dos cabeças aí da força-tarefa da Covid-19 nos Estados Unidos, o Dr. Fauci, disse então que a Flórida entraria numa espiral da morte. E hoje, 3 meses depois, o que nós vimos, Marcelo, eu até coloquei os dados no meu Twitter, o gráfico, a Califórnia que entrou num lockdown muito robusto, muito severo, fechando todos os bares, escolas, igrejas, todo tipo de comércio, hoje enfrenta uma das piores fases de todo o ano, aí, com novas infecções no estado, enquanto a Flórida, muito pelo contrário, as infecções diminuíram, o contágio diminuiu, e as pessoas estão, obviamente, sendo responsáveis, né, diante das novas medidas sanitárias que devemos seguir. Então, é muito curioso, né, que o governador Dória ele não tenha escolhido a Califórnia, né? Aqui estamos num lockdown muito severo, tudo está fechado, inclusive os supermercados, a gente vai nos supermercados, a gente já está vendo muitas prateleiras vazias em vários estabelecimentos, o que é uma coisa muito inusitada e diferente, né? Tratando-se aí de um país como os Estados Unidos. E eu, vendo essa notícia, Marcelo, eu me lembrei
de uma frase que o Augusto disse há alguns dias sobre líderes, né? Sobre os líderes que a gente sempre cita aqui, as frases que a gente lembra ao longo da história. Aí você vê, nós estamos vivendo uma pandemia histórica, praticamente uma guerra, né, contra um inimigo invisível, mas não deixa de ser uma guerra. Aí você imagina, Marcelo, no meio de uma guerra, Churchill, Reagan, Thatcher, eu vou descansar 10 dias porque eu tenho trabalhado muito nessa guerra, então eu vou descansar porque eu mereço. Isso não é liderança, Marcelo, isso é muito grave. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade que necessita de exemplos, não apenas exemplos teóricos, mas exemplos práticos, e esse fato do governador João Dória me lembrou muito isso que o Augusto disse: nós não temos mais líderes. Hoje os líderes eles são envoltos numa hipocrisia, numa soberba e numa tirania inacreditáveis. Então, o que fica da lição hoje também é se o governador João Dória desistiu da viagem aí de Miami por causa do teste positivo do vice ou não. O que ficou muito estabelecido, Marcelo, foi a pressão exercida da sociedade, e isso fica de lição, que devemos continuar, sim, fazendo muita pressão, que os políticos respondem à pressão, sim. Desgaste muito grande, Augusto Nunes? Sem dúvida, a Ana tem toda a razão. Líderes não tiram férias durante a guerra. Há um precedente famoso. Quando houve o dia D, né, quando houve a invasão da Europa pelas tropas aliadas, quem chefiava o desembarque, a invasão, era o general Eisenhower, que depois seria presidente dos Estados Unidos. Imagine se o general Eisenhower deixa as tropas ali de prontidão, não se sabia ainda qual seria o dia da invasão, era o segredo, né? E ele tirar uns dias de férias enquanto a turma fica esperando a ordem. Pois o general alemão encarregado de defender a Europa ocupada pelos nazistas de um eventual desembarque, que era o general von Rommel, ele estava de licença. Ele não estava na frente de combate, ele estava em Berlim tirando uma folga. E ele tinha trabalhado muito, para usar a expressão do governador João Dória, na África primeiro e depois na Europa. Era um grande chefe militar. Cometeu esse erro imperdoável. Quando ele viu, as tropas aliadas já estavam em território europeu. Líderes não tiram férias durante a guerra, de jeito nenhum. O recado que foi repassado foi o seguinte: lockdown para vocês. Eu vou para um lugar onde não existe isso, não tem lockdown. Eu vou exercer o direito de ir e vir. Negado aos brasileiros de São Paulo. E além disso, mandou os filhos para a Bahia, para uma praia na Bahia. Enquanto aqui o governo não para de dizer que não se deve ir à praia, etc, etc. Está lá. O vírus chinês não escolhe praia. Ele está em todas ou não está em nenhuma. Agora, essa de você endurecer o combate com medidas já tomadas e que não deram resultado, e viajar para um lugar onde as coisas estão bem diferentes, isso é o que há de péssimo exemplo, né? Péssimo exemplo. Eu acho que ele revogaria a decisão ao saber da repercussão negativa aqui no país, não só em São Paulo. O que me espanta também é a inexistência de um único auxiliar capaz de adverti-lo, né? Com coragem para advertir. Não faça isso. Não interessa se trabalhou muito, é para isso que é governador. É para isso que se ocupa um cargo público, ele é um funcionário público.
eleito pelo povo para fazer isso mesmo. Durante a guerra, não tem férias. Não tem férias. Nós também estamos trabalhando bastante. E a gente pode tirar férias, sim, tiramos, mas nós não estamos nos apresentando como comandantes de uma guerra contra uma pandemia. E eu repito os números de ontem. Se São Paulo fosse um país, ele seria o 10º colocado no ranking que classificam os países em mortes por milhão. Ele tem muito mais, o São Paulo tem muito mais óbitos que o Brasil. O Brasil ocupa a 19ª posição e sem São Paulo cairia para a 21ª. E outra coisa que me chama a atenção é a constatação de que o vice também foi infectado pela Covid. O governador já tinha sido, agora o vice foi. Então, das duas, uma. Ou as medidas restritivas que eles tomaram, ou pelo menos endossaram, para garantir o distanciamento social, não funcionam, ou os dois descumpriram o código que eles próprios montaram. E esse também é um péssimo exemplo. Não há uma terceira opção. Se você está fazendo tudo direitinho, ou as coisas as medidas que você tomou não funcionam como você esperava, ou então você ignorou. É isso aí. Não tem outra opção. E como é que se vai explicar isso? Imagine se o presidente da República, que foi proibido de fazer o papel dos que os governadores e prefeitos desempenham, tirasse férias, o mundo caía sobre a cabeça dele, e o governador e o vice de São Paulo certamente estariam entre os mais críticos. Então foi tudo errado. Foi tudo errado. Eu acho que ele voltaria, de qualquer maneira. Com a doença do vice, o Estado ficou sem piloto, o piloto sumiu. Aí você tem de voltar. Mas você não pode fazer diferente do que você impôs aos governados. Não pode. Quando eu estava dirigindo o Estadão, quando a gente resolveu voltar com a edição dos domingos, que fazia 60 anos que tinha sido cancelada, né? Não existia. Eu ia trabalhar, a edição de segunda-feira, desculpe, do Estadão. Eu ia trabalhar, toda segunda. Porque como é que eu volto com a edição dos domingos, das segundas-feiras, e deixo os outros trabalhando? Eu fico gozando da folga do domingo. E eu estava longe de ser um governador de estado, né, um governante eleito pelo povo. Trabalhava numa empresa privada. E ainda assim percebi que eu não podia fazer aquilo sob pena de ficar marcado por esse pecado capital. Você toma uma decisão, os outros cumprem e você faz diferente. Foi o que aconteceu.